professora Josiane Alves Moreira, pedagoga. Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito da importância da relação escola-família e as contribuições no processo ensino-aprendizagem. Sendo assim, o objetivo aqui é explanar a respeito da importância dessa relação no contexto educacional para o ensino, para se ter um ensino de qualidade. A ênfase da discussão é a respeito da função social da escola e a responsabilidade que se tem com relação principalmente aos jovens do ensino médio e a participação da família nesse contexto educacional do século XXI. Falando de função social da escola, tem que se lembrar que ela é desafiadora e estudos tentam assim apontar estratégias para desenvolver habilidades, competências para a realização desse processo educacional onde envolve o aspecto social, físico, intelectual, afetivo e para a formação integral do indivíduo. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular atual, ela diz no contexto de formação que é imprescindível considerar a dinâmica social contemporânea marcada pelas transformações sociais vigentes no contexto, principalmente tecnológico, e também que se tenha a importância da análise de um currículo que se aproxime das necessidades da formação do jovem hoje. As funções sociais da escola, bem lembrando, ela é um privilégio porque ela tem que converter no aspecto no que se diz educação, cidadania e a cultura. E a escola tem como meta também traçar formas de desenvolver um sucesso com esse papel social, principalmente por quê? Porque o foco é o aluno, é o crescimento intelectual, emocional e espiritual. A educação, ela é uma prática social que tem que ter interações sociais. Como diz Paulo Freire, nós não somos o objeto da história, mas sim, nós temos que ser o sujeito dessa história. E lembrando que a escola é um espaço de sociabilidade, de formação de sujeitos verdadeiramente históricos, capazes de produzir seus próprios conhecimentos. Então, tem que se produzir indivíduos autônomos, críticos, participativos, cidadãos e conscientes do seu processo social. Para isso, os parâmetros curriculares nacionais, eles também compartilham essa ideia, afirmando que a escola ela não muda a sociedade, mas ela pode partilhar um projeto com esses segmentos sociais, assumindo princípios democráticos e articulando ideias, espaços de reprodução e transformação também dessa educação. Lembrando também que a gestão escolar, ela exerce influência no espaço da função social, porque ela não deve apenas gerir processo administrativo, mas sim trabalhar com processos políticos, pedagógicos, para envolver todos do segmento escolar, lembrando da construção que nós temos do PPP. E falando da função social da escola ainda, tem que se lembrar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela fala que tem a prática social de escola, família e Estado, sinalizando isso no artigo 2º, que diz que é dever da família e do Estado a educação, certo? E aí, a lei deixa clara que essa responsabilidade se deve à família e ao Estado, porém, portanto, o que tem que se lembrar? Que o âmbito escolar, a sala de aula, deve oportunizar intervenções e interações, sendo o professor mediador desse processo na função social, certo? Outra coisa que se tem hoje, e tem se comentado, é que os parâmetros curriculares nacionais, eles sinalizam que a vivência de situações diversificadas favorecem todo o aprendizado. Por quê? Porque isso vai ajudar com que o aluno cresça na vida científica, cultural, social e política do país. E não basta apenas, lembrando que a escola não é só a questão de transmissão de conhecimentos, onde o professor tem que ser mediador do processo para que se torne significativa a aprendizagem.
O aluno agora, lembrando também que tem essa função social a escola. E lembrando agora, quem é o nosso aluno? Quem é que estuda na escola? Nós temos que lembrar que o contexto histórico ele interfere bastante nos comportamentos educacionais, comportamentos que nós temos no dia a dia. Isso fazendo com que a criança, o adolescente tenha intervenções, tenha as relações envolvidas nessas transformações. Transformações tecnológicas que interferem, porque hoje o computador, a internet, celulares estão aí para todos e deve ser trabalhado e mostrado para esse aluno a forma adequada, e a escola tem que trabalhar o professor, saber trabalhar com essas tecnologias para que essas transformações não fiquem apenas na questão do senso comum, e sim na questão também do aprendizado, certo? Outra coisa que tem que se destacar é o currículo em função dessas transformações, que a abordagem pedagógica ela deve trabalhar uma cultura juvenil de acordo com o século. Nós estamos no século XXI e essas transformações tecnológicas, midiáticas estão aí, e as crianças, o adolescente, eles estão envolvidos nela, e a aprendizagem ela tem que ser significativa. O professor tem que utilizar de metodologias variadas, formas diversificadas de se trabalhar em sala, de chamar a atenção para esse trabalho. Lembrando que o aluno do ensino médio, ele está numa fase de transição do ensino fundamental para o ensino médio e para o ensino superior, e que existem esses fatores que interferem, que se não forem bem trabalhados, o que vai acontecer? Não haverá uma aprendizagem significativa. Outro item é que deve se lembrar dessa participação dos pais, independente da modalidade de ensino, independente do ensino médio, os pais devem estar presentes na escola. Deve ter sempre diálogo com os seus filhos, diálogos da escola, independentemente, do lugar. Por quê? Porque a escola é parceira. A educação tem que ser uma parceria, escola, família, para que essa relação, esse contexto educacional realmente aconteça de acordo. E o que acontece? Que destacando que lá no plano educacional de educação, na beta 6, fala que a educação deveria ser período integral. Se ela é período integral no ensino fundamental, consequentemente as políticas, a permanência do aluno vai ser maior na escola, faz com que se trabalhe um currículo diferenciado, realmente levando em consideração as particularidades e necessidades do aluno. Porém, é fundamental nós lembrarmos assim, será que realmente o aluno do ensino médio está preparado para o ensino superior? Como que nós temos que trabalhar isso daí? Então, a formação do professor, ela interfere. Cadê a formação continuada? Ela existe. E as metodologias ativas? Elas existem. Estão realmente sendo trabalhadas? Como que deve ser isso? Tá? O professor trabalha e o que acontece? O aluno compreende, vivencia, e aí vem, porque o ensino médio, os pais não têm mais que participar. Tem alunos que perguntam isso nas pesquisas que são feitas aí. Eu já estou no ensino médio, por que meu pai tem que vir? Mas eles sentem a necessidade de estarem envolvidos no processo e que os pais realmente façam parte desse processo. Então é necessário sim, independente de ser ensino médio, a participação dos pais. E aí em contrapartida vem o pai. Mas que tempo eu vou ter? Os pais atribuem as questões do tempo, trabalho excessivo, o estresse do dia a dia. Quando eu vou na escola, eles acabam indo apenas em reuniões bimestrais, nas famosas entregas de nota, onde o professor, coordenação, gestão conversa com os pais, falando como estão os meninos, e os pais ouvem. E aí, é só isso?
que é para ser feito, para que essa parceria exista e realmente haja um desenvolvimento maior no processo de ensino-aprendizagem, na questão da qualidade do ensino, tá? Então, o que acontece? É indispensável que haja essa relação família e escola. Lembrando que a questão histórica, antes a educação dentro da escola era vista apenas como moral e disciplina, época de ditadura militar, e também que foi uma época no século XX, no início dele, que a figura feminina era muito pontuada, onde as mães participavam da educação dos filhos, ficava em casa enquanto o pai era o provedor. Hoje é diferente, estamos falando do século XXI, dessa relação que deve existir entre pais e escola. E aí, tem que se pensar numa forma de chamar os pais para a participação efetiva dentro da unidade escolar, para que os pais não participem apenas dessas reuniões bimestrais, para que os pais saibam realmente o que tem acontecido com os seus filhos dentro da unidade escolar, dentro do âmbito escolar, não só apenas no bimestre, mas que ele faça parte do dia a dia. De que forma? Cadê o projeto político-pedagógico? Cadê os conselhos de classe, onde que é a participação de pais, de professores, efetivamente, para discutir quais são as melhores formas de trabalho, de interação social, que é importante. Isso deve ser lembrado, tá? O que acontece? São várias as responsabilidades. A família tem a responsabilidade dela, a escola tem e o professor tem. Geralmente é falado assim, se o aluno tira boas notas, por que eu vou no colégio? Meu filho está indo bem e ninguém se importa. Se vai mal, vamos lá procurar agora? Não. O processo para se ter essa qualidade no ensino médio também deve existir passo a passo, dia a dia, nas interações, no currículo que for trabalhado, e que o pai esteja junto, interagindo, discutindo essas questões. Sendo assim, o impacto da participação dos pais no desenvolvimento escolar dos filhos é grande e vale a pena participar, certo? E isso, o envolvimento afetivo, equilibrado, faz com que cresça uma criança, um adolescente sabedor e cumpridor dos seus direitos, deveres, participativo, um cidadão crítico, participativo dentro do processo. E os professores trabalhando no sentido de orientação, de equilíbrio, de realmente organizar metodologias que façam com que a aprendizagem seja significativa. Então, percebe-se que realmente a participação, fica evidente que a participação de pais dentro do processo escolar, ele é importante, independente se trabalha, se tem estresse do dia a dia, esses empecilhos do século XXI, mas que é importante com que eles participem, interfiram, compreendam o trabalho que é feito dentro da unidade escolar, para que realmente favoreça as questões relacionadas à aprendizagem significativa. E que tanto escola, família, a escola, lembrando da gestão e dos docentes, dos professores, devem estar imbuídos de que estamos no século XXI, que existe uma modernidade, que a modernidade ela tem que vir também para favorecer o processo. E espera-se que, a partir de diálogo, dessa interação, realmente haja uma melhoria na qualidade do ensino. E que pesquisas estão aí, né? E esse é um grande desafio do século XXI, um dos grandes desafios, no sentido de pai, escola e professores estarem imbuídos no processo de ensino-aprendizagem de qualidade. Grata, e novos estudos estão por aí.